E no Allianz Parque, o Palmeiras bateu o Fluminense por 1-0. E eu comentava aqui, o Palmeiras está a um empate, basicamente, de ser o campeão brasileiro. E se a gente for considerar, colocar aqui na conta, o saldo de gols do Palmeiras, o Palmeiras pode até perder o último jogo, que ainda assim é o campeão. Eu diria que o Palmeiras ganhou o título agora. Acabou de ganhar o título. Não tem como. Isso aí é coisa de matemática, tem que esperar, mas né? Você já falou, já fez a conta, o saldo do Palmeiras é 31, do Atlético é 23, tá certo que o Atlético jogou a menos, mas tem que tirar essa diferença de 8 gols. O Atlético tem 2 jogos por realizar, o Palmeiras tem 1. Tem que tirar 8 gols nisso tudo. Além do Palmeiras perder do Cruzeiro, o Atlético ainda teria que tirar 8 gols de saldo, ou seja, já foi. O Palmeiras ganhou o título, já é campeão brasileiro, e aí é formalidade, fica pra final, aquela coisa de esperar, fazer o grito, tocar o hino e tal, mas o Palmeiras já ganhou o título, acabou. O Atlético Mineiro tem 23 de saldo, como citou aqui o Flávio, né? 15 Flamengo, Botafogo também 23, aí portanto, também acho que hoje foi um jogo assim decisivo, o Palmeiras tinha que ganhar pelo menos um dos 2 jogos, e ganhou hoje dentro da sua casa no Allianz Parque, 1-0, o gol dele, Breno Lopes. A gente está começando o Canelada da Jovem Pan. Os 3 do Breno, né? Palmeiras que fez 3 gols na primeira etapa. Breno fez os 3 e só valeu um gol. Um gol apenas valeu dos 3 que o Palmeiras marcou no primeiro tempo. E aí administrou essa vantagem na segunda etapa. O Fluminense teve um jogador expulso, né? O Justin aí, que é das categorias de base e tudo mais. Palmeiras 1, Fluminense 0. Bruno Prado, muito boa noite pra você. O que falar dessa vitória do Palmeiras, que basicamente dá o título pro Verdão, Bruno? Olá, Pedro, boa noite a você, boa noite a todos. Uma vitória que realmente confirma o título, tem a questão do saldo de gols, mas não é uma coisa inalcançável. O Palmeiras será campeão na quarta-feira. Assim, não é um título como o do ano passado, mas cada título tem a sua história, né? Do ano passado foi de um time hegemônico no campeonato, um time que não deu chance para ninguém, ganhou o campeonato com muita tranquilidade, com 81 contra 73 do vice-campeão, 81 pontos contra 73, e era o campeão, assim, desde o final do primeiro turno já dava para saber que o Palmeiras seria o campeão de 2022. 2023 é uma outra história. É um time que joga menos que o time do ano passado, mas em relação à emoção, é um título fantástico do Palmeiras. Palmeiras com muitos pontos atrás, tem um jogo marcante contra o Botafogo no Engenhão. Acho que para a história esse jogo ficará marcado como o jogo da virada ali do título do Palmeiras. A partir dali o Palmeiras se colocou para valer na briga pelo título. Então é um título que é muito emocionante do Palmeiras, né? Vai ser lembrado dessa maneira. O Endrick, né, também, né? É um campeonato em que o Endrick na reta final consolida ali como titular e é decisivo para essa conquista. Então o Palmeiras com um título brasileiro de uma outra maneira. O Palmeiras ganhou muito nos últimos anos, né? Libertadores, Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, enfim. E cada título tem a sua história. O desse ano é um título que parecia fora de cogitação em certo momento, de um time que oscilou. Chegou a ficar em um momento 5 jogos sem vencer no campeonato, com 2 derrotas e 3 empates. Em outro momento, 4 derrotas seguidas, bem diferente do que aconteceu ano passado, quando perdeu 7 jogos o ano inteiro. Mas o Palmeiras, mesmo de outra maneira, mesmo com um elenco mais reduzido, mesmo sem jogar o mesmo futebol consistente do ano passado, vai conquistar mais um título brasileiro. Então também será lembrado de uma outra maneira, mas com carinho pelo torcedor do Palmeiras, de uma maneira mais emocionante, mais dramática, esse título que vai ser confirmado na quarta-feira. Giovanni Chacon, Palmeiras 1-0 no Fluminense. A gente sabe que, matematicamente falando, o Palmeiras ainda não é o campeão, mas hoje, pra mim, confirmou o título. É o campeão. É o campeão. É o campeão. Não tem como tirar essa diferença de saldo de gols. De saldo de gols, esquece. Palmeiras campeão brasileiro de 2023. Méritos por ter se mantido ali próximo e ter conseguido a recuperação dentro do campeonato também. Muito passa sobre a campanha do Botafogo, sobre as outras equipes também não darem muita importância no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse Campeonato Brasileiro foi mais abaixo, como a gente discutia na primeira edição do Canelada, viu, Pedrinho? Também porque outras equipes deram mais atenção a outros campeonatos. A Copa do Brasil, o campeonato da Copa Libertadores da América, o próprio Palmeiras deu uma atenção maior, talvez estivesse numa condição melhor no Campeonato Brasileiro, talvez tivesse assumido antes, inclusive, a liderança do Campeonato Brasileiro
se não tivesse dividido a atenção, e é natural dividir a atenção, não é uma crítica, nada disso, são opções que foram colocadas, né? Agora, que esse título acaba dando um moral, não sei se tão merecido assim, mas que acaba salvando um pouquinho a pele da Leila Pereira das críticas que vinha recebendo da torcida, pode ter certeza que esse título dá uma boa amenizada, pelo menos na pressão que era feita em cima da presidente do Palmeiras. Fábio Piperno, você que participou da transmissão do Nilson César, acompanhou esse jogo do Palmeiras aí atentamente no microfone da PAN. 1-0 o gol dele, Breno Lopes. Piperno, boa noite, bem-vindo ao Canelada. Boa noite a todos, um grande abraço a você, aos amigos. Bom, vou começar por onde o Chacon terminou. A Leila tem que mandar uma banana para a turma da tinta, a turma que picha muro, como eu sempre repito aqui, né? Eu acho que esses caras atrapalharam muito, o Palmeiras é muito bem dirigido. Se não contratou fulano ou beltrano, dane-se, o resultado tá aí, o Palmeiras repete. O Palmeiras fez nessa temporada, é verdade, fez mais com menos do que em 2022, aquele que para mim foi o ano que o Palmeiras jogou o melhor futebol aí nos últimos tempos. Mas também, para mim, era muito claro que o Palmeiras tinha uma reserva técnica distribuída entre aqueles garotos que estavam subindo, estavam ganhando espaço. O Palmeiras não tinha que ir para o mercado gastar, enfim, atender a turma que ficava reivindicando. Podia, eventualmente, ter trazido mais um outro jogador, especialmente para o meio-campo. Eu acho que ali o Palmeiras correu alguns riscos, porque, por exemplo, não tinha um bom reserva para o Veiga. Mas podia, então, ter trazido uma ou outra peça para complementar o elenco. O Palmeiras teve 9 saídas em relação à temporada passada e só 2 chegadas, o Richard Rios e o Arthur. O Palmeiras fez mais com menos, só que ganhou rigorosamente a mesma coisa. Então, para os críticos, vejam, o Palmeiras ganhou esse ano Paulista, Supercopa e agora o Campeonato Brasileiro. O ano passado ganhou Paulista, Recopa e o Campeonato Brasileiro. O ano passado o Palmeiras foi semifinal de Libertadores. Esse ano, exatamente semifinal de Copa Libertadores. E até no pior resultado da temporada foi igual, porque perdeu para o São Paulo na Copa do Brasil ano passado e foi eliminado pelo mesmo São Paulo esse ano. Então o Palmeiras ficou rigorosamente igual, gastando bem menos. Jogou menos? Jogou sim. 2022 foi, repito, a melhor temporada do Abel no comando do Palmeiras. Em janeiro a gente teve essa discussão aqui em outros programas. Eu defendia exatamente esse ponto de vista, que o Palmeiras tinha que primeiro avaliar o elenco e depois, eventualmente, ir para o mercado para trazer um outro reforço pontual, e a gente discutiu isso várias vezes aqui. Então, com base nisso, eu acho que a diretoria do Palmeiras andou bem, cometeu outros erros, mas não esses aí. Nesse momento de título, o 4º brasileiro em 8 anos, e isso é muito expressivo, o ciclo mais virtuoso da história do Palmeiras em relação também a isso, a gente não pode deixar de homenagear aqui um sujeito chamado Paulo Nobre, porque foi graças a ele que tudo isso começou. Se hoje o Palmeiras é esse gigante ganhando um campeonato brasileiro, mais uma vez, tudo isso começou graças aos ajustes que ele fez. E é também um 9º título em 3 anos de comando do Abel Ferreira, algo também bastante expressivo. E gol do Breno Lopes, que é o talismã do técnico Abel Ferreira, que o Abel bancou, ainda mais depois do que aconteceu no último jogo, e a gente até destacou isso durante a semana no bate-pronto, que o Breno Lopes perde aquele gol cara a cara, numa baita assistência do Hendrick. Uma dessas, a comissão técnica pode barrar o jogador, né? Pode chegar num jogo como o de hoje e falar assim, não, você perdeu ali uma grande chance, vamos dar uma oportunidade para o Flaco Lopes, porque tem vários jogadores ali no banco pedindo passagem mesmo, né? O Arthur, que entrou no segundo tempo, que perdeu espaço, enfim. Falou em Arthur, o Piperno fica daquele jeito, né? Mas Bruno Prado, Flávio, Piperno, Giovanni Chacon. O que eu queria falar também a respeito, acho que das cobranças em cima da Leila Pereira, que também passaram aí pelo ano do Palmeiras, né? O ano do Palmeiras também é marcado pelas cobranças em cima da diretoria. É o seguinte, eu falei isso no bate-pronto da sexta-feira. Ninguém é campeão brasileiro por acaso. É uma jornada de 38 rodadas. Se o Botafogo não fez a parte dele e o Palmeiras fez, problema do Botafogo, e o torcedor do Palmeiras agora vai comemorar, vai festejar. Campeão com méritos.
Mas se o Botafogo tivesse confirmado o título, e muita gente já tinha dado o Botafogo como campeão, com certeza hoje a gente estaria batendo na Leila Pereira, porque não contratou, porque não reforçou o elenco, porque o Palmeiras não ganhou o Campeonato Brasileiro e saiu da Libertadores na semifinal. Então por isso que eu vejo essas críticas de uma outra forma. Eu acho que se o Botafogo tivesse confirmado o título, hoje todo mundo estaria criticando a Leila Pereira. Eu vejo assim, não sei a opinião de vocês aqui da bancada, sobre o que se passou entre a torcida do Palmeiras e a Leila Pereira. Bom, o que passou foi que a Leila parou de dar dinheiro para a torcida uniformizada, só isso. Se ela der o dinheiro, pode perder o que perdeu. O negócio dele não tem nada a ver com o Palmeiras, cortou o subsídio para a escola de samba, que é da torcida uniformizada, só isso. E acabou. E eles iriam, se o Palmeiras hoje mesmo campeão, não se surpreende se tiver algum manifesto contra ela. Campeão, apesar de você, qualquer assim, porque não veio a bufunfa pro carnaval. É isso. É simplesmente isso. Teve nada de. Não tem nenhum tipo de amor, nada disso. É simplesmente grana, interesse. Ela cortou a mamata dos caras e eles vão ficar contra o tempo inteiro. A Leila, o Palmeiras, começou com o Paulo Nobre, o Piper lembrou aqui. E aí o Palmeiras, ele segue a linha do Paulo Nobre, com o Gagliotti, que segue, vai colocando, cada um coloca o seu dedo, né, o seu lado pessoal, o seu jeito de fazer. A Leila veio, uma pessoa mais arrojada, também uma empresária, como o Paulo Nobre, também coloca o seu sistema, mas ela já pega uma casa em ordem. E aí ela leva a coisa como uma empresa tem que levar. Ou seja, o Palmeiras tinha contratado mal vários jogadores, perdeu alguns jogadores, teve muitas saídas porque as contratações foram mal feitas e tinha muitos meninos para subir. Era o que a gente estava falando sobre técnicos jovens na primeira edição. Se você não der chance para o jovem, ele não vai ter espaço nunca. Se você traz técnico de fora, você não vai dar chance para o jovem. Se você não coloca o jovem para jogar, você traz jogador meia boca e caríssimo, você não vai dar chance para o jovem, você não vai aproveitar. Não tem sentido ter a base que o Palmeiras tem. Estruturada, aliás, lá atrás também pelo Paulo Nobre. Você não tem sentido. Por que você gasta dinheiro com a base? O Palmeiras não gasta pouco, não. O Palmeiras gasta bastante. Quando pensou em investir, começou a fazer a coisa bem feita, que não é uma tradição do Palmeiras. Então, é tudo normal. O Palmeiras tinha que colocar os seus jovens para jogar. Me parece que o time foi campeão muito basicamente por causa de um dos caras da base, né? O cara chamado Hendrick. Quando ele entra, a coisa muda. Depois que o Palmeiras perde a Libertadores, aí perceberam que o Hendrick tinha que jogar, ele entrou e aí a coisa... Hoje entrou o menino Vanderlan tranquilo, entrou o João tranquilo. Eles estão jogando, né? Estão jogando por quê? Porque não contrataram jogadores de nível igual deles ou até inferior, porque a Leila bateu o pé. Não, peraí, nós contratamos o Palmeiras, ele... Quanto jogador fracassou aí? Na minha cabeça, a Tuesta custou um caminhão de dinheiro, aquele Merentiel custou um caminhão de dinheiro. Não foram usados jogadores que não. O próprio Flaco Lopes, que custou um caminhão de dinheiro, é um reserva importante, acho que vai evoluir, mas não valeu o que custou até agora. Então, deixa os moleques jogarem. E esses moleques ainda podem dar dinheiro pro Palmeiras. Pode significar venda lá na frente com um lucro espetacular. Então, perfeito. Tudo certinho. Aí é uma questão da Leila querer ou não dar o dinheiro para os caras e aí eles param de... Aí não tem problema, pode perder todo mundo, não tem problema nenhum. Ela vai ser a maior porque deu dinheiro para a escola de samba.